Amém. Hoje é um dia muito especial na vida da nossa igreja. Hoje nós vamos começar uma jornada muito desafiadora. Uma jornada que eu espero que mexa com o seu coração, assim como tem mexido com o meu, na certeza de que esse mexer do coração, mexer com o coração, é a mão do Senhor dirigindo a minha e a sua vida. Dirigindo a momentos de conforto e de consolo, quando Ele nos puxa bem próximo do peito e diz: eu estou aqui. Mas há momentos desafiadores também, em que Ele nos chama, nos puxa pela mão e diz: não pare, continue. Renove sua força, renove sua esperança, porque esse é o caminho. Então, eu espero que você abra o seu coração e que você traga ao seu coração a expectativa dessa jornada que nós faremos aqui, para que a sua atenção, os seus olhos estejam voltados para aquilo que o Senhor tem a mostrar para mim e para você nesses próximos dias. Na semana passada, no primeiro domingo do ano, nós vimos aqui o Salmo 90. O Salmo 90 ele é maravilhoso e ele é maravilhosamente desafiador a mim e a você. Ao mesmo tempo que ele traz esse conforto e esse consolo da presença constante de Deus conosco, ele nos chama a nos mexer. Na nossa vida nós não podemos ficar parados, nós temos que nos mexer, porque a vida ela apenas continua, ela não fica parada. Nós não ficamos estáticos na nossa vida, nós continuamos. Ontem já passou, o hoje nós estamos vivendo e o amanhã está aí às portas, já já nós chegamos nele. Então nós precisamos seguir, e nessa jornada que nós seguimos, nós podemos às vezes nos perder e apenas consumir a vida. Foi essa expressão que eu usei semana passada, que eu acho uma expressão muito oportuna. Consumir a vida é quando eu vou vivendo os meus dias aqui, quando eu vou fazendo as coisas, o meu trabalho, gastando o meu dinheiro, planejando as minhas viagens, planejando os meus cursos, planejando as coisas que eu quero fazer, tentando conseguir isso e aquilo, e eu vou vivendo a vida consumindo, mas sem me tornar sábio. E o que é tornar sábio? Para Moisés, que é o autor do Salmo 90, conseguir ter um coração sábio, conseguir ter um coração que percebe o quanto essa vida passa rápido. A gente fala muito isso, né? A gente posta nos stories, né? Do Instagram, do Facebook, tempo vai devagar. Não é assim que a gente escreve, põe a legenda muitas vezes, quando às vezes a gente coloca a foto de um filho, que o tempo vai passando, e de fato o tempo passa rápido, mas ele passa muito mais rápido do que a gente consegue perceber, e às vezes ele vai escorrendo nossos dedos, sem a gente alcançar o coração sábio, que sabe como viver uma vida que passa rápido. A vida passa rápido, muito mais rápido do que nós conseguimos imaginar. E é por isso que a gente precisa ter sabedoria, senão a gente vai perder ela entre os nossos dedos. A vida escorre pelas nossas mãos, vai passando o tempo e a gente vê que aquilo que a gente fez, que aquilo que a gente está deixando para a história, aquilo que a nossa vida escreveu, talvez não tenha valor como o valor que precisava ter. Talvez a mensagem que a gente esteja passando é de uma caminhada mais solitária, sendo o Senhor dos próprios caminhos, do que de uma caminhada de alguém que entendeu a maior necessidade da vida, que é caminhar com Deus. Então, a série que nós vamos começar hoje, ela tem a ver com isso. Pensando nesse tempo de transição que a gente está no começo do ano, ela se chama Aprendendo com o Passado e Transformando o Futuro. Quando eu aprendo com as coisas que eu já vivi, quando eu olho para trás e realinho o meu coração, eu tenho mais chances de tomar decisões, boas decisões para frente. E a gente fala muito sobre isso, sobre aprender com o passado, sobre pensar, sobre refletir algumas coisas, mas a verdade é que às vezes a gente fala isso de uma forma mais trivial, a gente fala isso de uma forma mais boca para fora, mas a gente não para e aprende com o tempo, e aprende com as experiências que nós tivemos. Às vezes a gente continua um longo período de tempo cometendo os mesmos erros, em circunstâncias diferentes, mas a forma como a gente lida com a vida é a mesma, então não tem como a gente chegar num resultado diferente. Se eu estou lidando do mesmo jeito, por mais que a situação seja diferente, eu ainda vou chegar em resultados parecidos, eu ainda vou trazer realidades à tona, eu ainda vou
projetar situações que podem ser ruins, porque eu não mudei e não aprendi com os erros do passado. No ano passado, esse ano não, né? 2022 já foi. No ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso em que eu tive mais contato com um pastor. Ele é pastor, teólogo, né? Um grande homem de Deus, e ele era um homem muito brilhante, era um homem muito inteligente, com um nome difícil de falar. Talvez o seu dinamarquês seja melhor do que o meu, acho difícil, porque nenhum de nós sabe falar esse nome direito. Esse homem aqui, chamado Søren Kierkegaard, e ali está uma fotinha dele, esse é ele mesmo, viu? Esse pastor, ele escreveu uma frase que ela tem reverberado na minha mente, ela tem ecoado na minha mente assim há um bom tempo, que é a seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. E essa frase tem algo muito interessante sobre ela. Ela menciona o passado e ela menciona o futuro, mas como eles se apresentam a nós, intocáveis. Eu não posso mudar o passado, ele está fora do meu alcance. E eu não sei o que virá no futuro, também está fora do meu alcance. E embora ela mencione o passado e o futuro, essa frase fala mesmo sobre o presente, sobre aquilo que Deus deu a mim e a você, a dádiva, o presente do hoje, aquilo que eu posso fazer agora. Talvez se eu perguntar para você, se você voltasse atrás na sua vida, você tomaria algumas decisões diferentes? Eu acho que quase todos nós, talvez todos nós diríamos, sim, eu tomaria decisões diferentes, tomaria caminhos diferentes, mudaria aqui, mudaria ali, mas nós não podemos voltar no passado. E a gente não sabe o que vem aí pela frente no futuro, mas a gente pode aprender com aquilo que nós vivemos até aqui, para que a forma como a gente viva daqui para frente seja completamente diferente. E há um momento da história de Israel em que exatamente isso está acontecendo. É o momento em que um dos grandes livros da Bíblia, às vezes pouco compreendido, pouco conhecido, foi escrito: o livro de Deuteronômio. E é por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 1, e deixa a sua Bíblia aberta aí. Daqui a pouquinho nós leremos Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8. Mas por enquanto deixe ela aberto aí. O quinto livro da Bíblia, o último livro escrito por Moisés, livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1, deixa aberto aí que a gente já lê. O livro de Deuteronômio, antes da gente ler o texto mesmo, eu queria fazer um rápido panorama dele para você entender. O livro de Deuteronômio, ele é muitas vezes mal entendido, porque quando você lê Deuteronômio, parece que você já está lendo coisa que você leu em Êxodo, em Levítico e em Números, certo? Mas é exatamente isso. O livro, ele é uma repetição da lei. Mas calma, não acho que porque é repetição, que é cansativo e não tem o seu valor. Nós vamos chegar lá, fica aqui comigo. O livro de Deuteronômio é uma repetição da lei, até o nome mesmo. Esse nome que está aqui não é o nome do livro Deuteronômio, é um nome que veio depois, mais tarde, que significa uma outra lei, a segunda vez em que Moisés diz as palavras do Senhor que ele havia recebido, diz as palavras que ele havia recebido do Senhor ao povo. E o livro de Deuteronômio, ele tem 3 discursos, 3. O primeiro vai do capítulo 1 ao capítulo 4, que ele diz para o povo: olhe para trás e veja o que aconteceu com os pais de vocês. No segundo discurso, que ocupa a maior parte do livro, do capítulo 5 ao 29, ao finalzinho do 28, melhor dizendo, do capítulo 5 ao finalzinho do 28, ele diz assim: olhe para cima, relembre o que o Senhor falou aos seus pais, àquele povo. E do capítulo 29 até o capítulo 30, até o final do capítulo 30, ele diz assim: olhe para frente
para aquilo que o Senhor está chamando vocês a viver. Olhe para trás, veja o que o Senhor fez. Olhe para cima, relembre o que o Senhor falou. E olhe para frente, para os desafios que estão diante de vocês. É por isso que esse livro, ele é tão oportuno para nós, nesse momento da nossa vida. Nós também precisamos fazer esse exercício. Olhar para trás, ver o que o Senhor já fez. Olhar para cima, lembrar-nos do que Ele já nos disse. E olhar para frente, para aquilo que precisamos viver ainda. Para aquilo que está diante de nós. O livro de Deuteronômio é como se Moisés chegasse para o povo de Israel e dissesse assim. Moisés, já depois de muito tempo de liderança, tendo o coração de todo o povo, muito respeito, e ele diz: senta que lá vem história. Senta que agora eu vou contar para vocês uma história que vocês precisam ouvir. Mas por que contar uma história se é o que o povo de Israel estava ali diante dele? E aí que agora nós vamos entender essa questão da repetição. Vamos ler agora o capítulo 1, versículo 8 do primeiro capítulo de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, diz assim: vejam, eu lhes dou toda esta terra, entrem, tomem posse da terra, pois esta terra o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés continuou: naquela ocasião eu lhes disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor seu Deus aumentou a sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Agora eu queria que você pulasse comigo lá para o versículo 21. Versículo 21 do mesmo capítulo diz assim: vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo e nem desanimem. Agora o versículo 26, um pouquinho para frente. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Até aqui. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre esse primeiro discurso. São 4 capítulos, não tem como nós lermos os 4 capítulos aqui. Eu te desafio a ler na sua casa, é muito interessante. E nesse primeiro discurso de Moisés, ele senta, como eu disse, ele senta o povo de Israel num lugar chamado Planícies de Moabe. Moabe era um país vizinho de Canaã, onde depois Canaã viraria Israel. Ele senta nessa planície que entre eles está o rio Jordão e depois a terra prometida. Então o povo de Israel estava de cada terra prometida de Canaã, as portas para entrar na terra prometida, e diz: antes de vocês entrarem, Moisés já sabia que ele não entraria, antes de vocês entrarem, eu preciso dizer uma coisa muito importante ainda da parte do Senhor para vocês. Vocês estão aqui, mas vocês estão aqui prestes a entrar na terra, mas isso aqui já deveria ter acontecido 40 anos atrás. 40 anos. Aí Moisés conta esses versículos que nós lemos. É a voz de Deus falando ao povo 40 anos antes, na primeira chance que eles tiveram de entrar na terra prometida. Então Deus chega para o povo. Deus libertou o povo do Egito pela mão de Moisés, com mão poderosa, tirou da casa de servidão, levou pelo deserto, conduziu, abriu o mar, levou até a terra prometida e disse: entrem e possuam. Essas foram as 2 ordens do Senhor: entrem na terra e possuam. O que o povo fez? Formou uma comissão de 12 espias, mandou esses 12 espias para a terra, e esses espias trouxeram um relatório de 2 partes. A primeira parte: a terra é boa, mana leite e mel, que é a expressão que a Bíblia usa, né? Uma terra que mana leite e mel, uma terra muito produtiva. Eles dizem, esse relatório, que havia cachos de uva na terra de Canaã que eram do tamanho de um homem, tamanha fartura daquela terra. Nesse discurso, ou nesse relatório, melhor dizendo, todos os 12 concordam. Foram 12 espias, porque em Israel haviam 12 tribos, então um representante de cada tribo. Na segunda parte do relatório, eles dizem: porém, naquela terra há cidades fortificadas, naquela terra há exércitos,
há gigantes naquela terra, exércitos formados. Se nós entrarmos, nós vamos morrer. Fizeram uma votação, e na votação 10 votaram contra entrar na terra, e 2 votaram a favor, Josué e Caleb, que disseram: o Senhor nos disse para entrar e possuir, vamos, porque estamos debaixo da promessa de Deus. Os 10 olharam para o lado, olharam para aquilo que estava diante deles, e não creram que eles conseguiriam conquistar aquela terra. Humanamente falando, até uma razão muito clara. O exército de Israel, o povo de Israel era um povo nômade, era um povo que estava vivendo nas tendas, era um povo sem uma capacidade de guerra muito grande. E tem alguma coisa muito interessante que a arqueologia nos traz, que é o seguinte: os cananitas, o povo de Canaã, eles tinham espadas de bronze. E o povo de Israel ainda tinha um modelo de espada mais antigo, que eram as espadas de ferro. As espadas de bronze eram muito mais fortes que as espadas de ferro. Então até o armamento dos cananitas era melhor do que o dos israelitas. Mas o Senhor não disse para eles entrarem porque eles possuiriam a terra pela sua capacidade militar ou pela sua estratégia. O Senhor disse: entrem, porque eu jurei dar aos seus antepassados essa terra. E aí o povo decide não entrar na terra. O Senhor, como punição pela falta de fé e pela desobediência do povo, diz: nenhum dessa geração que duvidou entrará na terra. E aí o povo volta para o deserto e roda no deserto durante 40 anos. E nesses 40 anos, o Senhor o sustentou. De dia, uma coluna de fumaça guiava o povo pelo deserto. À noite, uma coluna de fogo conduzia o povo e aquecia, porque no deserto acontece um fenômeno muito interessante, né? De dia é muito quente, mas de noite é muito frio. E essa coluna ajudava o povo, essa coluna sustentava o povo ali naquele momento, mas a principal função da coluna era conduzir o povo pelo deserto. E algo muito importante, nessa condução do Senhor durante 40 anos pelo povo, pelo deserto, toda aquela geração morreu, toda aquela geração que duvidou, e veio uma nova geração. Essa é a geração para quem Moisés está falando, uma geração que viveu no tempo do deserto, viu o Senhor cuidando. O maná, outra coisa que eu não coloquei, né? O maná descia do céu. O maná era um pão que descia do céu todas as manhãs para alimentar o povo. O Senhor todos os dias mandava esse pão, durante os 40 anos. A palavra de Deus diz que as sandálias dos pés dos israelitas não se acabavam, não se desgastavam, por mais que eles andassem, porque o Senhor sustentava o povo, as roupas não se rasgavam. E aí, essa geração que morreu, que duvidou e não quis entrar na terra 40 anos atrás, morreu nessa peregrinação pelo deserto, e uma nova geração está diante da terra prometida. E aí Moisés os chama e diz: vocês precisam aprender uma lição muito importante. A lição que vocês precisam aprender é: aprendam com o passado, aprendam com aquilo que os pais de vocês deixaram de fazer. Vocês estão tendo uma segunda chance porque o Senhor é misericordioso, mas se vocês tiverem a mesma atitude que eles, vocês sofrerão consequências assim como eles sofreram. Então veja, uma atitude, uma decisão errada daquele povo 40 anos atrás, não confiaram no Senhor, repercutiu nos próximos 40 anos, nos seus filhos, na sua família, no seu país. Agora, talvez você diga: pastor, mas aquele povo que estava diante da terra prometida, eles tinham razão de ter medo, era realmente um exército muito grande. Meus irmãos, eles estavam vindo do Egito, eles só saíram do Egito porque o Senhor os tirou com mão poderosa, porque o Senhor livrou eles da mão de Faraó e os tirou da casa de servidão. O Senhor abriu o mar diante deles, o Senhor estava agindo poderosamente no meio do povo. Aquele povo não conseguiu olhar para trás, ver o que o Senhor havia feito, considerar como eles deveriam decidir no presente, e por isso o futuro deles foi mudado, o futuro deles foi afetado, porque eles não conseguiram tomar uma decisão no presente, de acordo com aquilo que eles já tinham vivido com o Senhor. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Quantas vezes nos momentos de lutas, de dificuldades, a gente descrê que Deus está cuidando
de nós. Quantas vezes, em alguns momentos, a gente deixa de decidir pelos princípios de Deus, pelas verdades reveladas de Deus? Quantas vezes nós nem sabemos em algumas situações se Deus tem algum conselho, porque não o conhecemos na sua palavra? Essa é o coração, a parte mais profunda dessa série de mensagens. Que eu e você aprendamos que aquilo que Deus tem feito por nós até aqui deve nos fazer agir pela fé hoje, para que o nosso futuro seja um futuro abençoado. Porque uma decisão errada sua hoje pode refletir nos próximos 40 anos, na vida dos seus filhos, na vida do seu país. Uma decisão por falta de fé, por não considerar quem tem sido Deus na sua vida, pode te afetar profundamente. Então, nós precisamos olhar para trás, para compreender a vida, entender os caminhos que nos trouxeram até aqui, as decisões que tomamos, que confiamos no Senhor, estamos colhendo as bênçãos por isso, e as decisões que não confiamos no Senhor, estamos colhendo as consequências por isso. E olhar para frente, e saber como eu vou lidar com as próximas decisões, como eu vou agir com os próximos passos que o Senhor tem para mim na minha caminhada. 4 atitudes que eu e você precisamos aprender com o passado. Esses quatro princípios, eles estão espalhados aqui pelos 4 primeiros capítulos de Deuteronômio. Por isso que eu desafiei você a ler na sua casa. E o primeiro deles é: considere e tome decisões pelos princípios e valores do reino de Deus. A grande luta minha e sua como cristãos nesse mundo é que nós vivemos cercado de pessoas que vivem a vida, tomam decisões, olham para as circunstâncias ao seu redor, sem considerar os princípios e os valores do reino de Deus, têm seus próprios princípios e têm valores contrários ao reino de Deus, e por isso vão seguindo as suas vidas. Então elas tomam decisões no casamento, de acordo com o que elas acham melhor. Não é difícil você ouvir alguém falando assim para você: ah, mas ele fez isso com você, agora faz pior com ele. Porque é um princípio e um valor humano, desconsiderando o reino de Deus. O reino de Deus diz o quê? Perdoe os seus inimigos. E aí, se você tentar perdoar o seu inimigo, alguém vai falar para você assim: deixa de ser bobo, deixa de ser besta, o que você está fazendo? Olha o prejuízo que você vai tomar. Se você tentar ser honesto na sua vida, na sua empresa, alguém vai falar: nossa, mas tem caminhos muito mais fáceis de você ganhar dinheiro. Como já disse um político do nosso país, né? No Brasil não se coloca um paralelepípedo na rua sem corrupção. Então, entra no jogo, entra no esquema. Nós estamos cercados de pessoas que não têm princípios vindos de Deus, e os valores são valores humanos. Mas o que o passado nos ensina, a partir dessa passagem, é: não considerem os princípios e valores deste mundo, não considerem os princípios e valores do seu próprio coração. Considere os princípios e valores que Deus te entregou, aqueles que Deus deu a você. Eles reformulam, eles refazem a minha forma de ver a vida. Eu naturalmente tenho uma forma de encarar um problema. Os princípios e valores de Deus reconfiguram isso no meu coração. Eu naturalmente tenho uma forma de escolher. Deus vem, os princípios e valores dele transformam isso. Então eu preciso considerar que pensar. Então agora veja que eu estou falando sobre o momento anterior à tomada de decisões. Quando você vai tomar uma decisão, você pensa antes, reflete. Qual é o melhor caminho? Eu estou falando sobre esse momento. Qual momento ou qual atitude, quais ações eu preciso considerar para tomar essa decisão? Considere os princípios e os valores do reino de Deus, não deste mundo que está à sua volta, e não das pessoas e não do seu próprio coração. Confie no Senhor. Perceba como Deus é maravilhoso. Pula um pouquinho as páginas da sua Bíblia e vai lá para o capítulo 4, versículo 6, de Deuteronômio mesmo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. O versículo 5 está falando que Deus entregou estatutos e decretos ao povo dele. E aí o versículo 6 diz o seguinte: obedeçam por completo
a estes estatutos e decretos. E assim vocês demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Então veja, aqui Moisés está falando do resultado de quando eu considero os princípios e os valores do reino de Deus. Duas coisas ele coloca: sabedoria e inteligência. Mas eu acho que a melhor palavra, que não é inteligência, é uma palavra, é um sinônimo, mas expressa melhor, que é discernimento. Sabedoria é a capacidade de eu considerar alguma coisa, tomar uma sábia decisão, uma decisão que me leva, que me faz continuar na minha vida pelos caminhos de Deus. Isso é sabedoria. O discernimento é o que eu usei, quais critérios eu usei para chegar naquela decisão. Então o que Moisés está dizendo que aconteceriam? Os povos de Canaã, que não têm os princípios e valores de vocês, olharão a forma como vocês decidem e perceberão: eles são diferentes. Quando a gente estuda sobre, esse ano eu estou fazendo um curso, e nesse módulo inclusive fala sobre sabedoria, a sabedoria e os sábios em Israel. E eu estou estudando sobre como os livros de sabedoria, tipo Provérbios, Jó, Eclesiastes, como eles foram escritos. E o autor do livro que eu estou lendo, ele diz que na terra de Canaã já existiam muitos provérbios, já existiam sábios. Qual era a diferença dos sábios de Canaã e dos sábios de Israel? Os sábios de Canaã, eles observavam a vida, homens muito inteligentes, sem dúvida, homens que deixaram escritos valiosos, mas eram homens que observavam a vida. A diferença do sábio de Israel é que ele recebia a sabedoria do céu. A sabedoria era entregue, era revelada. Não era algo que ele achava sobre a vida ou que ele percebia, mas era aquilo que Deus havia entregue nas mãos dele, dizendo: essa é a vida que eu criei, viva assim e você colherá os frutos disso. Viva por esses princípios e valores e você será diferente. É interessante, talvez você nunca tenha feito isso. Se você quiser fazer algo que é muito interessante, se você tiver tempo, pesquise sobre a lei em Levítico, em Números e em Deuteronômio. Você vai ver quantas coisas fantásticas e atuais estão lá, que a humanidade foi descobrir ou foi começar a colocar em prática muito tempo depois, que o Senhor já havia entregue lá atrás. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é uma sabedoria entregue, é uma sabedoria revelada. Tome decisões, considere e tome decisões pelos princípios e valores do reino, pelos princípios e valores de Deus, não pelos seus próprios e não pelos das pessoas ao seu redor. Segundo princípio, existe um perigo real de nos esquecermos de quem é Deus e do que Ele já fez por nós. Olha o versículo 9 do mesmo capítulo 4 que a gente já leu, Deuteronômio 4, 9. Fiquem muito atentos, cuidem, para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem da sua memória enquanto vocês viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Há um perigo de eu e você nos esquecermos daquilo que o Senhor tem feito. Agora veja, talvez você diga assim: poxa, pastor, se eu tivesse peregrinado pelo deserto, vendo o pão cair do céu todo dia, vendo uma coluna de fogo à noite, uma coluna de fumaça de dia, vendo que o sapato dos meus pés não se acabavam, as roupas não rasgavam, pastor, eu não ia conseguir esquecer disso. Meu irmão, não duvide da nossa capacidade de esquecimento das coisas que Deus tem feito por nós. Não duvide disso. O povo de Israel saiu do Egito, foi liberto pelo Senhor, viram as 10 pragas, a principal delas, no dia da Páscoa, na noite da Páscoa, em que eles mataram o cordeiro, e o sangue do cordeiro os livrou da morte. Atravessaram o Mar Vermelho. Moisés sobe ao Monte Horebe de comunhão, para ter um tempo de comunhão com o Senhor, e quando ele está lá, o que o povo faz? Derretem o ouro que eles têm, fazem um bezerro de ouro e dizem assim: este Deus nos tirou da terra do Egito. Eles haviam acabado de ver tudo aquilo. E talvez você olhe e diga assim: poxa, pastor, mas isso aí é uma coisa impossível de acontecer comigo. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós nos esquecemos do que o Senhor tem feito por nós? Quantas vezes, diante dos problemas que a gente enfrenta, a gente esquece que Ele tem cuidado até aqui? Quantas vezes a gente deixa de considerar uma prova muito maior e muito mais clara do amor e da libertação de Deus pela nossa vida, que é Cristo Jesus, no nosso dia a dia?
A gente não consegue parar para orar, a gente não consegue parar para ter um tempo com o Senhor, porque a gente se esquece de tudo que Ele tem feito conosco. É um perigo real nos esquecermos daquilo que Deus tem feito. Olha como Ele diz: tenham cuidado, tenham muito cuidado. Está vendo a ênfase? Não se esqueçam do que o Senhor fez. Ensine aos filhos de vocês e aos netos de vocês. Não deixem essas verdades morrerem, porque senão vocês se esquecerão de quem eu sou. E agora vem a terceira verdade, que demonstra ou dá razão porque o Senhor está falando isso tudo ao povo de Deus. A terceira é: tempos de prosperidade podem ser mais perigosos que tempos de dificuldade. Eu vou sair um pouquinho do capítulo 4, só para chegar na conclusão de Moisés e a gente entender o que ele está dizendo aqui. Deuteronômio capítulo 6, versículo 12. Versículo 10, perdão. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler do 10 até o 12. Diz assim: em breve o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que Ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas, que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens, que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que vocês não cavaram, e comerão frutos de vinhedos e oliveiras que vocês não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão da terra do Egito. O motivo pelo qual eu devo considerar e tomar decisões de acordo com os princípios da palavra de Deus na minha vida, o motivo pelo qual eu preciso me lembrar que eu posso esquecer do que Ele tem feito por mim, é porque quando eu vivo tempos de prosperidade, tempos de bênção, eu posso me esquecer dele. Já aconteceu com você, de quando você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, você acorda cedo para orar, você acorda de madrugada, vai orar, você lê mais a Bíblia, você busca o Senhor, você está em constante oração com Ele, mas quando a coisa parece que está mais calma, é difícil a gente ter um tempinho com o Senhor no dia, não é? É difícil a gente encontrar o tempo naquela correria para ter um momento de intimidade com o Senhor. Porque tempos de prosperidade, tempos em que as coisas estão bem, eles podem ser mais perigosos do que tempos de dificuldade. Então o Senhor está dizendo: agora vocês estão andando no deserto, agora vocês precisam totalmente de mim, mas chegará um dia em que vocês estarão em casas boas, em que vocês terão a geladeira cheia, em que vocês poderão esquentar comida no micro-ondas, em que vocês vão ter um carro na garagem, em que vocês vão poder planejar as férias na praia. Vai chegar um tempo em que essas coisas, vivendo em meio a essas coisas, vocês podem se esquecer. Não é isso que o texto disse aqui? Quando vocês se fartarem do que aquela terra tem, não se esqueçam de que o Senhor fez por vocês. Olha o perigo de nós não considerarmos o passado e por isso tomarmos más decisões no futuro. Considere, meu irmão, o passado como uma dádiva de Deus, não porque você considere o passado não um problema, não um mal, porque você não pode mudar a ele. Considere o passado uma bênção, porque você pode aprender com ele, mudar no presente e transformar o seu futuro. Nós precisamos aprender com o passado para que a gente possa transformar o futuro. O Senhor está preocupado com o seguinte: vocês não terão uma escolha igual à dos pais de vocês, no sentido de vamos crer em Deus, vamos entrar na terra ou não, mas vocês terão escolhas iguais no sentido de: será que vamos confiar nele nessa situação? Será que vamos ouvir a voz dele ou vamos ouvir a nossa voz? Será que ouviremos a voz do mundo ao nosso redor? Será que ouviremos a voz do nosso coração ou ouviremos a voz do Senhor? Considere o passado e veja tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. E a última verdade, que é a ação do Senhor para que isso não acontecesse com o povo. Tenha práticas diárias que te lembrem de quem Deus é e do que Ele fez. No capítulo 4 de novo, versículo 10, diz assim, uma página para trás apenas na sua Bíblia: nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, o seu Deus,
no Monte Horebe, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos também a me temer. O que o Senhor está dizendo? Eu me revelarei a esse povo, e esse povo aprenderá de mim. O que o Senhor faz para que isso aconteça, para que eles não se esqueçam? Institui alguns memoriais. Essa palavra é muito importante para nós batistas, né? A ceia é um memorial, algo para nos lembrar, nos trazer à memória. No caso de Israel, ele traz alguns memoriais. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa hoje para nós tem um significado cristão, mas quando ela foi instituída, tinha um significado para o judeu de lembrar-se da libertação da escravidão física do Egito. Hoje nós sabemos que a nossa Páscoa é a nossa libertação por Cristo dos nossos pecados, algo muito mais profundo que só Jesus poderia fazer. Então a Páscoa lembrava, todo ano eles celebrariam a Páscoa, e o filho perguntaria: pai, por que a gente está celebrando a Páscoa? É porque a gente só está desfrutando dessa terra hoje, porque um dia o Senhor nos livrou do Egito, porque era para a gente estar lá até hoje. O pai vai ensinar para o filho dele. Quando chegasse a época da festa dos tabernáculos: pai, por que a gente está dormindo na tenda hoje e não em casa? Filho, é porque teve um período que o Senhor cuidou de nós pelo deserto, e nós morávamos em tendas, e éramos peregrinos, não tínhamos terra, não tínhamos para onde ir. O Senhor cuidou de nós e nos deu essa terra. Se hoje estamos aqui comendo essa comida, é porque o Senhor cuidou de nós até aqui. Então manter viva a memória do que o Senhor havia feito, manteria aquele povo nos caminhos dele. Outra coisa, o sábado, num período mais curto de tempo, a gente às vezes, nós não guardamos o sábado. No cristianismo nós não precisamos guardar o sábado. O Senhor é o Jesus é o nosso sábado, mas o princípio por trás nós não podemos esquecer. É que num curto período de tempo, no caso uma semana, 7 dias, ele tivesse um tempo de se lembrar que não era o seu trabalho, não eram as suas obras, não era o seu esforço que estava construindo tudo aquilo, mas era Deus que lá atrás havia criado toda a terra. Era o Deus que havia tirado aquele povo do Egito e estava sustentando aquele povo na terra. Os dízimos lembravam de que a colheita não era quem que sustentava eles, mas era o Senhor. Então, diante dessas 4 ações do Senhor por Israel, para que eles não se esquecessem de quem era o Senhor, eu quero fazer essas aplicações para você agora na sua vida. Tem um tempo diário de devoção com o Senhor, para que você mantenha viva a sua memória. Não deixe de ter um tempo com o Senhor. Não é Deus quem precisa de nós. Deus, meus irmãos, Ele não é alguém que está solitário e fala assim: poxa, vem ter uma conversa comigo. Somos nós quem precisamos de Deus. Nós quem nos perdemos no caminho. E se nós não formos até Ele, nós sairemos do caminho dEle. Nós nos esqueceremos de ouvir a sua voz. Nós ouviremos o nosso próprio coração. E nós quem comprometeremos o nosso futuro. Não é o Senhor quem precisa de nós, somos nós. Outra, tem um tempo semanal de comunhão e adoração. Meu irmão, é muito bom às vezes a gente, num domingo como esse, ou num algum outro domingo, você teve um almoço na sua casa, e você fala assim: não, hoje eu não vou no culto, não, hoje eu vou assistir daqui. A live é uma bênção, não é um problema ter live, não é um problema você assistir um culto da sua casa, não é isso que eu estou dizendo. Mas priorize um momento em que você vai ter essa comunhão com seus irmãos, e que você vai estar junto com esse povo adorando, por causa do seguinte: nós vivemos a semana toda correndo, planejando, trabalhando, tendo as nossas ideias, nos esforçamos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas aqui é um tempo em que está tudo direcionado ao Senhor. Cada música que nós cantamos aqui, um tempo de louvor maravilhoso, foi direcionada à glória de Deus. É porque Ele tem feito e sido todas as coisas da nossa vida. Então nós nos colocamos juntos, porque lembramos a mim e a você de que não tem nada a ver com a gente, não tem a ver com aquilo que eu e você estamos passando, embora o Senhor por misericórdia se compadeça e nos ajude como oramos aqui, mas a nossa vida tem tudo a ver com Deus, com o que Ele tem feito conosco. Tenha um tempo, ou decida na sua vida participar da contribuição financeira, como Deus havia instituído os dízimos em Israel. Eu sei que há muitos problemas em falar sobre isso. No ano passado fiz uma pregação só sobre esse tema. Há muitas disfunções aí nas igrejas, há muitos problemas, sem dúvida. Mas hoje eu quero falar só sobre a parte que Deus disse, do porquê o Senhor revelou isso, certo? Para a gente ficar com a parte
que o Senhor nos entregou. A parte boa. O dízimo, ele foi colocado em Israel para que o povo se lembrasse de que era o Senhor quem o sustentava, e não era o seu trabalho, não era a sua capacidade, não era a sua administração. E veja, tem uma coisa muito importante sobre o dízimo, que às vezes a gente esquece. O dízimo, ele tem o princípio da primícia, certo? Que é entregar a primeira parte. E hoje, como nós temos o dinheiro como uma moeda de troca muito forte, às vezes a gente não consegue entender bem o que é para aquele povo. Quando aquele povo não tinha isso, certo? Eles tinham a colheita, eles tinham o gado, as ovelhas, certo? Então, o que vinha da terra era essencial, porque era aquilo que eles tinham para comer. Eles não terminavam o momento de celebração deles e iam comer uma pizza, né? Eles não tinham outras formas, eles tinham aquilo. Então a colheita de trigo para aquela família era a sobrevivência deles, não era qualquer coisa. Mas o que o pai de família fazia? Tirava o dízimo e entregava. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte: não é a colheita quem vai me sustentar até a próxima, é o Senhor. Quem cuidou de mim até aqui foi o Senhor, não foi a colheita. Por 40 anos o nosso povo se manteve vivo sem colheita, e daqui para frente não vai ser a colheita quem vai me sustentar, mas vai ser o Senhor. Eu estou trazendo para você o princípio entregue por Deus, para que você veja a beleza por trás disso. É bonito ou não é? Isso coloca o meu coração no lugar, tem a ver com me levar, me conduzir a um gesto de adoração. Então quando eu pratico, e pratico da forma certa, como o princípio que Deus está revelando, eu ajo com um gesto de adoração, lembrando a mim mesmo o quanto eu preciso do Senhor, que eu preciso considerar os seus princípios e valores, tenho que ter cuidado com o meu coração e com as vozes desse mundo, que eu posso me esquecer de tudo que Ele tem feito por mim. Então eu faço isso aqui para que eu mantenha a minha memória viva, porque eu já aprendi com o passado que o Deus que tem me conduzido até aqui é o Deus que me conduzirá. Então não é o meu dinheiro, então não é a minha sabedoria, não é a minha inteligência, os meus talentos que me cuidarão de mim daqui para frente. É o mesmo Deus que me trouxe até aqui. Isso me coloca no meu lugar, me lembra quem eu sou, criatura, e Ele, Criador. Eu, necessitado, Ele, sustentador. Eu, escravo de mim mesmo, das minhas opiniões e de achar que eu consigo alguma coisa. Ele, libertador de mim mesmo e das vozes ao meu redor. Por isso eu queria te convidar nessa hora a você orar ao Senhor e colocar a sua vida diante dele, num momento de entrega realmente, se colocando nessa série, confiando que o Senhor vai continuar falando ao seu coração, e que aquilo que talvez você identificou no seu coração, que não tem aprendido com o passado, não deve ser um sinal para você de que você deve deixar ou parar, mas deve ser um alerta para você de que eu preciso continuar a ouvir sobre isso e ter mudanças pontuais, mudanças firmes na minha vida, porque o meu futuro pode ser transformado por essas mudanças que eu fizer hoje. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Aprenda com o passado, tome decisões no presente, para que o seu futuro seja diferente. Senhor, eu e esse teu povo estamos nos colocando aqui, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, ajuda-nos, socorre-nos, precisamos de Ti. Assim, Pai, como o teu povo de Israel ali no deserto, quantas vezes nós nos esquecemos, quantas vezes a nossa memória é curta em relação a tudo que o Senhor tem feito por nós, a tua bondade, o teu cuidado, o teu sustento. Ajuda-nos a ter o coração do salmista: me deitei, peguei no sono e acordei, porque o Senhor é quem me sustenta. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração grato e te louvar, porque se não fosse o Senhor, nada seria possível, absolutamente nada. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração humilde, para considerarmos e decidirmos pelos teus princípios e valores. Ajuda-nos, Senhor, a decidir se vamos amar ou não por aquilo que o Senhor nos disse. Ajuda-nos, Senhor, a decidir se seremos santos ou não por aquilo que o Senhor nos disse. Ajuda-nos, Senhor, a decidir se perdoaremos ou não por aquilo que o Senhor nos disse. Que
não pelos nossos princípios e valores. Eles são distorcidos, eles são frágeis, incapazes de nos levar a uma vida satisfeita. Mas conduze-nos, Senhor, pelos teus caminhos, assim como o Senhor conduziu aquele povo pelo deserto, assim como o Senhor os direcionou, assim como o Senhor os libertou do Egito. Conduz a mim e essa igreja por essa jornada também, Senhor, lembrando que o Senhor é o nosso libertador. Em Cristo Jesus nós fomos libertos dos nossos pecados, fomos libertos dessa nossa teimosia, dessa nossa amnésia espiritual, de nos esquecermos desse Deus grandioso que é o Senhor para nós. E nos ajude, Pai, a olharmos para frente, sabendo que o Senhor continuará a nos conduzir. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos.